Segura só um pouquinho, deixa eu só me arrumar. Ok. Vou botar logo o tempo. Você falou que tem aqui uns 40 minutos. Pode ficar à vontade. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Eu já vinha marcando com o André há algum tempo, só que a agenda sempre batia, né, em outras questões, e eu não tinha conseguido ainda liberar um pouquinho essa agenda para poder estar aqui presente com vocês. Era para a gente ter acertado para o mês passado, não foi isso? E houve aí um contratempo e acabou não dando. Bom, mas enfim, conseguimos. E graças a Deus eu estou aqui. O pessoal da minha igreja se encontra lá. O nosso culto começa às 10 horas e 45 minutos. E há pouco tempo que a gente colocou o culto pela manhã, porque nós só tínhamos um culto à noite. Só que a região da Tijuca, a Tijuca é uma região tradicional. A Tijuca foi um dos primeiros bairros criados no Rio de Janeiro, depois ali do centro da cidade, aquela área toda, foi criada a região da Tijuca. E a região da Tijuca foi criada também para a nobreza, também para os generais. Os generais moravam naquela região, muita gente nobre morava naquela região. E a proposta do nascimento da Tijuca foi assim. Então, é um bairro tradicional. Mas ao longo dos anos, esse bairro, ele foi se expandindo e ganhou novos bairros nessa região. Como, por exemplo, o Maracanã. Ele tem esse nome chamado Maracanã, não é por causa do estádio, mas é por causa de uma avezinha que se chama Maracanã. É como um periquito. Ela é verde, a predominância é verde, debaixo das suas asas alaranjadas. Essa região era uma região de muitas árvores pequenas e havia muitos maracanãs ali. Então o nome do bairro se originou por causa dessa ave. Então o Rio ganhou o nome de Maracanã, o estádio que não se chama Maracanã é Mário Filho, ganhou o nome Maracanã, o bairro e assim toda a região ali. Outros nomes vieram, como o Andaraí, como Grajaú, como Vila Isabel. Então a gente tem um aglomerado de bairros e que a gente chama de Grande Tijuca. E a Grande Tijuca é um bairro muito tradicional. As comunidades também vieram, ficaram em volta, há muitas comunidades em volta da região do Maracanã. No censo diz que tem 350 mil habitantes nesses bairros, que a gente fala assim no asfalto. E nas comunidades tem mais 350 mil habitantes. Então, na verdade, nós temos ali 700 mil pessoas morando naquela região. Não víamos há tantos anos o bairro crescer de uma maneira absurda como tem crescido agora, por causa da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Eu moro perto da Avenida Maracanã, nos fundos da churrascaria Estrela do Sul. Ok? Cheirinho de churrasco, todo dia lá na minha janela, chamando, vem para cá, vem para cá. Atrás do prédio onde que eu moro, havia um terreno enorme, que era do Banco Opportunity, que eu ficava de olho nesse terreno, terreno gigantesco, onde funcionava a escola São José Marista. E aí o Banco Opportunity, daquele banqueiro, foi a leilão e tudo mais, ou seja, uma empresa comprou e está construindo 5 prédios enormes. Vai morar ali, né, nesses prédios, nesse condomínio, mais de 1.000 pessoas. Aí eu fico pensando assim, Jesus, olha que coisa boa, né? Há vários prédios subindo na região. E aí a região se tornou também muito cara, mas muito cara mesmo. Para vocês terem uma ideia, fui ver uma casa que é menor do que esse terreno que vocês têm aqui, bem menor, a metade desse terreno, e eu fui lá ver que colocou à venda em frente ao colégio militar, e que ele está pedindo 1.780.000. Prestaram atenção, né? Você não vê nenhum anúncio menos de 1,5 milhão para qualquer terreno ou qualquer casa antiga. Eu fico pensando, Jesus, como é que a gente faz? A nossa questão de colocar o culto pela manhã por causa do bairro, porque muitas pessoas morando em um bairro tradicional, algumas pessoas só vão para a igreja de manhã e outras pessoas só vão à igreja à noite, porque alguns trabalham no sábado à noite, de manhã estão dormindo e só vão à igreja à noite. Então hoje, pela manhã, às 10h45, já começou, né, o culto lá na minha região.
Então, mas eu estou aqui com vocês com muita alegria no meu coração de conhecer uma nova comunidade de fé, de pessoas que estão aqui com o mesmo objetivo da gente. Pessoas que se encontram aqui para poder levar o Evangelho de Jesus para outras pessoas. Só que no meio disso tudo, cria em nós, como cria no meu coração, um medo. Eu não sei se você é assim. Não sei se o André passa por isso. Não sei se você, através das questões da vida, do lidar com o novo, de lidar com várias questões do dia a dia, chega no momento que você acorda pela manhã e que você sente assim o coração mais acelerado, você sente uma palpitação, aí você começa a pensar e fala assim: Deus, por que eu estou dessa maneira? E não consegue ver motivo para você estar dessa maneira, você apenas sente, mas depois você percebe que é um acumular de coisas, um acumular de situações que veio para a sua vida, e um terror começa a tomar conta de você. Eu acordo assim às vezes pela manhã, e quando eu acordo assim pela manhã, vem sempre no meu coração um texto, que é um texto que me alimenta muito, que é o texto que nós vamos meditar nesta manhã. Isaías capítulo 41, os versículos de 8 a 10. Isaías 41, de 8 a 10. O texto não está no Data Show, nós vamos ler em nossas Bíblias. Isaías 41, de 8 a 10. A minha versão é um pouquinho diferente da de vocês. Então eu vou pedir para que vocês leiam. E eu escuto. Isaías 41, de 8 a 10. Mas antes de você fazer a leitura, vamos fechar os olhos, vamos orar e pedir a orientação de Deus para a nossa vida. Ó Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Fale ao nosso coração, Deus. Nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. A Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E nós precisamos da Tua condução nesta vida. Tu sabes, ó Deus, como nós enfrentamos várias situações. Tu sabes, ó Deus, como a vida, ela nos impõe também muitas coisas, e o novo muitas vezes nos assusta e nós não sabemos lidar. E pedimos que a Tua palavra seja essa luz para o nosso coração e mente, que a Tua palavra nos conduza e que o nosso coração seja um bom solo, um bom terreno, para que a Tua palavra produza 30, 60 a 100 por um para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto? Isaías 41, de 8 a 10. Vocês podem ler? Podem começar? Já. Amém. Agora eu vou ler na minha versão. Depois que vocês leram na versão de vocês, eu vou ler na minha versão e você presta atenção agora na minha voz. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, tu, a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos e te disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha mão direita fiel. O André, até nós irmos para os Estados Unidos juntos, não sabia da minha profissão. Eu sou psicólogo de profissão. Atendo em consultório, tenho uma caminhada aí. Fiz uma especialização na terapia chamada TCC, que é Terapia Cognitivo-Comportamental. Ao longo dos anos já atendi muitas pessoas e esse tema é um tema que sempre vem para a cadeira que está em minha frente no consultório. É um tema que sempre vem e assusta muitas pessoas. E se a gente der uma olhadinha para isso,
Você pode passar, por favor? Você vai ver que o medo, ele é um sentimento que proporciona um estado de alerta. E é natural que isso aconteça, né? Demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, ou seja, geralmente por se sentir ameaçado no corpo e no psicológico. Pavor é a ênfase do medo. O medo, ele é um preservador da vida. O medo é bom, porque se nós não tivéssemos esse medo instalado em nós, nós seríamos muito corajosos. E de acordo, né, com provérbios populares ou ditos populares, as pessoas, eu ouvi muito meu pai, minha mãe, minha avó, meus avós falando isso: o corajoso morre cedo, cuidado menino. E quando ia para a praia então? Quando ia para a praia, aquelas ondas, falava assim: cuidado que água não tem cabelo. Vocês já ouviram falar isso? A vovó, a mamãe nunca... E falava direto comigo: cuidado menino que a água não tem cabelo, agora de você pular aquela onda. E aí a gente, adolescente, ao início da juventude, muito corajoso, aí eu ia mesmo, eu já levei muito caldo, sabe aquele negócio que você gira, você vai para a praia de com a barriga toda arranhada, que você ralou na areia, que levou aquele liquidificador? Já foi também, né? Muito bem, benção, todo arranhadinho, bonitinho, vermelhinho, né? Lógico que a gente vai enfrentando, mas quando a gente é muito corajoso... Eu fui, estão sentados, né? Da PM do Espírito Santo. Oh, pastor! Isso, fui de lá também. Fiquei 6 anos da minha vida na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, porque a minha família é de lá. Trabalhava como motorista de RP. Me vê assim? Consegue me enxergar? De fuzil atravessado? Consegue me enxergar? Com a pistola, com 2 pistolas aqui na cintura, com um fuzil atravessado, saindo e subindo os morros. Consegue me enxergar assim? O interessante é que nessa história toda, eu trabalhava lá com os meus amigos, só que eu sempre fui crente, né, gente? Eu era crente. E como crente, muito pacificador, e também acabava segurando os meus amigos. Mas tinha uns que eram muito corajosos. E aí eu segurava, eu botava a mão e falei assim: cara, não vai não, espera aí, espera um pouquinho. Não que a relação do medo, ele vai impedir a nossa caminhada. O medo vai ser um preservador da vida. Mas se você tiver muita coragem, você pode levar prejuízo também. Mas o contrário também é ruim. Porque se esse medo, esse pavor toma conta do nosso coração, ele nos impede de caminhar. Ele nos impede de ir adiante. E esse impedidor, esse limitador da vida, vai trazer muito prejuízo para a gente. E o medo pode ser assim. O medo como preservador é ótimo. Sem o medo, ou o medo muito reduzido, gera muita coragem, pode trazer prejuízo. Muito medo, pavor, impede a vida. Vai ser um problema enorme. Vamos caminhar mais um pouquinho. Eu já falei dessa questão do segundo slide. Você pode passar aí, por favor, obrigado. Então, o medo excessivo, ele vai provocar em nós o quê? Uma aceleração cardíaca e um temor. Lógico que é assim, você deparando com um assaltante, sei lá, com um acidente ou qualquer coisa, você às vezes treme, o coração acelera, ou cria sudorese, você começa a suar demais. Algumas pessoas, a perna treme ou paralisa, você não consegue ir adiante. E aí o corpo ele trava de uma tal maneira que você não vai mais adiante. E o medo, ele traz isso para a gente. E a resposta ao causador do medo a gente falava na polícia, é assim: ou mato ou morro. Já ouviram essa? Ou mato ou morro, né? Ou corro pro mato ou corro pro morro. Você tem 2 alternativas para fazer diante disso, que é assim: ou você luta ou você foge. Ou você vai para frente diante da situação, ou então você vai para trás. Algumas pessoas muito corajosas acabam indo para frente, e algumas morrem nos assaltos, algumas, né, acontecem muitas coisas ruins aí. Outras não, vão só recuando, só recuando, só recuando, só recuando e só recuando. Mais um. Há vários tipos de medo. Sem a gente classificar essa questão do medo, que eu não quero colocar numa ordem, mas se você fizer uma pesquisa pela internet, você até vai ver uma ordem, que é o maior medo da humanidade. Alguns falam que é o medo da morte. O segundo maior medo da humanidade, alguns ficam em dúvida, porque falam que pode ser o medo de altura, ou então o medo de falar em público.
que é um dos grandes medos da humanidade também. Pode vir nessa classificação geral o medo da solidão. Algumas pessoas têm medo de ficarem sozinhas, para titio, para titia, sei lá, e tantas outras coisas. Medo de perder o marido, de perder a esposa, e aí criar uma solidão enorme. Há vários medos. O meu tio tem medo de barata. Meu tio, presbíterozão da igreja, há muitos anos, eu cresci ouvindo meu tio pregar, um bom pregador, o meu tio, presbítero da igreja, mas muitos anos mesmo. Aí o tio teve uma vez que passou uma barata, o tio subiu na cadeira. Aí eu falei, o que foi, tio? Ele falou assim, uma barata. Eu falei assim, não acredito. Não acredito que o senhor tem medo de barata. Ele falou assim, eu medo? Não, respeito. Eu tenho respeito pela barata. Eu falei assim, tá bom, entendi o seu respeito pela barata. Mais um slide. Qual é o seu medo? Não precisa me falar. Qual é o seu? De não arrumar um emprego? De não ir para a faculdade? De não ter um casamento? De não poder ter filho? Qual é o seu medo? De não ter sua casa própria? De não ter dinheiro suficiente para sustentar o seu lar? Qual é o seu medo? Nesta vida, há vários medos que vêm ao nosso coração e acabam nos tirando muitas coisas, e a gente faz assim, recua. E a gente vai recuando nessas histórias, Quero levar vocês para o texto e ver assim, que Israel nutria um medo no seu coração. O povo de Israel que se encontrava numa nova terra, o povo de Israel que saiu lá da Babilônia, saiu do seu cativeiro, pelo decreto do rei Ciro que se encontrava lá, o povo de Israel já se encontrava na nova terra, ou seja, na terra prometida que era dos seus pais, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Esse povo que se encontrava lá, olha para trás e vê que passou muito terror na sua vida, muitas privações e provações na sua vida. Esse povo que se encontrava no exílio e que voltou para a terra prometida, nutria ainda no coração algumas pessoas que ficaram lá, seus filhos e netos que ainda estavam no exílio, outros já estavam na terra prometida, mas chegaram lá na terra prometida. E Zorobabel, ele chega mais ou menos uns 12 anos antes do povo, depois lá da vinda de Neemias, de Esdras, que eles vão para a terra prometida para reconstruir o muro. Zorobabel, 12 anos antes, ele já havia sido liberado com um grande número de pessoas, reconstruíram o templo. Quando Neemias e Esdras chegaram lá na região, o templo já estava reconstruído, mas o terror tomava conta das pessoas. Elas estavam assustadas, estavam com medo. Por que, pastor, que o senhor sabe disso? Porque o texto diz. O texto nessa parte, ele vai falar assim, versículo 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, e aí ele vai se remeter aos patriarcas, e principalmente a Abraão, descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos e te disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha mão direita fiel. Ou seja, o profeta toca nesse tema do medo. O profeta resgata algumas questões, porque ele vai levar para o coração dessas pessoas a palavra de Deus. Ele vai levar para o coração dessas pessoas a profecia, a palavra do Senhor, direcionando paz ao coração, direcionando tranquilidade na vida, dizendo que Deus está com eles. Eu venho nesta manhã, como mensageiro da parte de Deus, profeta do Senhor, trazer paz ao seu coração. Eu venho nesta manhã como profeta Isaías, que foi enviado para o povo do Senhor, povo de Deus, eleito de Deus, escolhido de Deus, amado de Deus, povo resgatado pelo Senhor, povo que o Senhor tem carinho, menina dos olhos de Deus, princesa e príncipe do Senhor. Ele foi até lá e falou assim, olha, Jacó,
Abraão, meu amigo, não temas, Deus está com vocês. Vocês já passaram por tantas situações difíceis, como povo do Senhor, mas Deus está com vocês. Eu acho interessante, para que a gente enfrente os temores da vida, que é o tema da nossa mensagem, há 3 coisas, ou 2 coisas, que nós vamos dividir depois, que são extremamente interessantes nesse texto. A primeira delas, para que a gente enfrente os temores da vida, é nutrir no nosso coração a certeza de que Deus está conosco. Você pode falar assim: Deus está comigo. Deus está comigo. Você tem certeza disso? Vou perguntar de novo, hein? Você tem certeza de que Deus está com você? Tem certeza mesmo que Deus está com você? E por que a gente paralisa diante de muitas situações? Por que a gente recua diante de tantas situações? Por que na hora do medo, na hora do terror, e nós somos assustados com isso, nós temos a certeza de que Deus está conosco, mas nós não vamos adiante? O profeta Isaías chega para aquele povo e fala assim: olha, Deus está com vocês. O profeta Isaías vai colocar isso de uma forma assim tão bonita, da presença de Deus, o povo eleito do Senhor, porque a presença de Deus estava ali, que ele fala assim: não temas, porque eu estou contigo. Versículo 10, a gente vai ver isso. A presença de Deus acompanha todo o tempo o povo, e remete o profeta Isaías, leva o povo para o passado e fala assim: vocês lembram quando Deus tirou vocês do Egito? Que Deus estava com vocês? Vocês lembram quando vocês estavam no deserto, à noite, que a coluna de fogo se encontrava lá aquecendo e dando direção para a vida de vocês? Vocês lembram que durante o dia havia uma nuvem protegendo vocês do céu? Vocês lembram que Deus se fazia presente no meio do povo? Que Deus estava ali com vocês, conduzindo a vida de vocês? E o profeta Isaías vai trazer à memória do seu povo uma história muito interessante, que é a história do próprio Abraão. Fala assim: olha, Abraão era amigo de Deus. Abraão foi aonde Deus chamou um povo, em Abraão. Abraão era amigo do Senhor, e ele vai citar isso. Olhem de novo para o texto, 41, versículo 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência? Quem é? Meu amigo. Gente, nós somos amigos de Deus. Deus está conosco. Vamos levar para o Novo Testamento. No Novo Testamento, se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 15, no versículo 15, vai lá para João 15, versículo 15. João vai relatar o discurso de Jesus, e esse discurso de Jesus que João vai relatar, lá vai dizer o seguinte: já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo amigos, pois eu vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Ou seja, Jesus Cristo, ele fala lá em Mateus, no capítulo 28, no finalzinho, ele vai dizer assim: e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus, ele promete para a gente, é uma promessa de Jesus, que ele estaria conosco. É o Deus conosco, é o Deus presente, que nós somos amigos de Jesus, irmãos de Jesus. Quer algo mais maravilhoso do que isso? Para enfrentar os temores da vida, saber de que Jesus está presente na minha história. Ou seja, saber que a gente não vai caminhar sozinho é muito bom. E se lembram que a solidão é um dos maiores medos da humanidade? A gente olha para essa história e fala assim: eu não estou sozinho, mesmo que eu não tenha meu pai, mesmo que eu não tenha minha mãe, mesmo que eu ainda não tenha casado, mesmo que algumas situações estejam acontecendo e eu me vejo sozinho nessa história, eu não estou sozinho, porque Jesus está comigo. Você tem a certeza disso? Então fala assim: Deus está comigo. Jesus é o meu amigo.
Ele está conosco. E o profeta Isaías traz essa palavra, e uma palavra maravilhosa, porque o profeta Isaías fala que Deus não o rejeitou. Tu és meu servo, eu te escolhi, eu não te rejeitei. A gente vai para o Novo Testamento de novo. O próprio Jesus Cristo, lá em João, no capítulo 14, no versículo 27. Se você quiser abrir e conferir, você pode abrir e conferir. Lá diz assim, olha, Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. O próprio Jesus fala assim: eu estou com vocês e dou a minha paz para vocês. Primeira coisa, para a gente enfrentar os problemas da vida, a gente tem que ter a certeza de Jesus está comigo. Coloca no pessoal, fala assim: Jesus está comigo. Eu tenho certeza que eu não vivo na solidão, porque Jesus está comigo. Segunda coisa, segundo e último, mas essa segunda tem 3 divisões. Pastor presbiteriano, né? Fugi da regra completamente. 2 coisas, mas a segunda tem 3 divisões. Olha só, o profeta Isaías, quando ele vai falar, e lá no final, ele coloca 3 verbos que são extremamente importantes. Vai lá para o finalzinho, versículo 10 do profeta Isaías, capítulo 41. Leia aí comigo. Pode ler para mim? Vamos lá? Profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Podem ler. Amém. Olha só, eu fortaleço, eu ajudo e eu... Se você vai lá para o hebraico, você vai ver que esses 3 verbos são verbos de ação e estão numa ordem. Como assim, pastor? Estão numa ordem? Sim, ele não inverte a ordem. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu... Olha só que interessante, coloca para o seu psíquico isso. Por que Deus fala primeiro que fortalece? Quem precisa de ser fortalecido? Quem está fraco. Exatamente. Quem precisa de força? O forte não precisa de força. O forte não precisa de Deus. O forte não precisa de ajuda. Quem tem muito dinheiro não precisa de dinheiro, é só o Eike Batista, né? Mas quem tem muito não vai precisar de mais dinheiro. Quem tem muita força e tem muito músculo pode até querer mais, chegar até o Mr. Universo, mas ele já tem isso. E Deus fala para o profeta, fala assim: vai e fala para o povo que eu vejo o povo muito fraco. Os meus pais falavam assim, minha mãe principalmente: vai comer, menino, porque saco vazio, você sabe disso, né? Eu falo nisso daqui a pouquinho, né? Saco vazio não para em pé. A gente vai lá comer para a gente se fortalecer. Quem precisa de força é quem está fraco. E o profeta diz assim: olha, Deus fortalece a vida de vocês. Vamos caminhar mais um pouquinho no livro do profeta Isaías. Vamos caminhar um pouquinho no capítulo 40, o capítulo 40, o versículo 29. É só você olhar um pouquinho para trás. Antes, contexto anterior. Capítulo 40, versículo 29. Está nele aí? A minha é um pouquinho diferente, mas eu vou ler para você, você acompanha aí. Olha só. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Para pensar. Não, espera aí, pastor. Não tem vigor, como é que ele faz? Como é que a gente multiplica do zero? Pastor, eu estudei, fiz faculdade. Eu sei que qualquer número que eu colocar lá multiplicado por zero, dá quanto? Dá zero. Não vai dar certo essa conta. Se não tem nenhum vigor, se está no zero, se a pessoa está debilitada, se está fraca totalmente, está em depressão, pastor. Se ela está em depressão, para ela poder reagir diante da depressão da vida, ela vai precisar de medicação, porque senão ela não vai sair do quadro.
Ou então, quando chega no consultório, a gente coloca logo alguns métodos para tirar a pessoa da depressão. Mas aí causa um problema nessa história. O maior índice de suicídio que tem é quando a pessoa começa a sair da depressão, porque ela se sente forte para tirar a sua própria vida. Se está no zero, como é que Deus vai realizar essa história? Olha a cabeça do profeta. Deus criou o mundo de onde? Quem cria do nada, se precisar criar de novo, ele cria de novo. Quem cria do zero, se você está esgotado, se a sua força já foi lá para baixo, se está em fraqueza, Deus cria. O profeta Isaías, ele fala assim, olha só, Deus fortalece. Olha o versículo 31 do capítulo 40. Ele diz assim, ó: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas, com águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. É a promessa de Deus para a nossa vida. Para enfrentar as lutas da vida, os medos da vida, a gente tem que ter a certeza, em primeiro lugar, de que Ele está conosco. Segundo lugar, que Ele age em nossa vida. Primeiro, nos fortalecendo. Segundo, os 3 verbos, lembram dos 3 verbos? Ajudando. Presta atenção na progressão do profeta Isaías. 0, esgotado. Deus levanta, coloca em pé. Saco cheio, fortalecido. E o que a gente precisa agora? De ajuda. Deus, eu preciso de ajuda, Deus. A me impressiona, eu tenho muitos amigos católicos, né, e tudo mais, e andando pelos shoppings, ou pelos mercados, ou pela rua, de vez em quando eu já escutei várias pessoas falando assim: valei-me Deus. Já escutou isso? Valei-me Deus. Lógico que é uma expressão, né, que é um pedido de socorro, que é um pedido de ajuda, mas nós também fazemos muito isso, não desta forma, mas fala assim: Deus, me ajuda, Deus. Eu preciso de ajuda do Senhor, eu não consigo caminhar sozinho, embora eu me sinta mais forte nessa vida, eu estou mais fortalecido nessa vida, mas se o Senhor não me ajudar, eu vou cair de novo. Se o Senhor não me ajudar, eu viro o saco vazio de novo. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou me reerguer de novo, Deus. Me ajuda, Deus. Aí o profeta Isaías vai para lá e fala assim: olha, eu fortaleço e ajudo vocês, estou com vocês, caminho com vocês. Muito bonito a gente perceber essa história, né, do ajudo, que é o proclamador que leva a ajuda de Deus para a vida das pessoas. E a gente vai lá para Efésios, para o Novo Testamento novamente, e lá em Efésios o apóstolo Paulo vai trazer uma palavra também muito característica, muito específica para o povo, lá no capítulo 3, no versículo 20, se você quiser caminhar comigo, se quiser dar uma olhadinha lá, Efésios capítulo 3, versículo 20, ele vai dizer assim: aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. Deus faz bem todas as coisas pelo poder que ajuda, pelo poder que nos direciona. Deus age em nós. Primeiro, fortalecendo. Segundo, ajudando. Terceiro, sustentando. Agora vai entrar na minha área de psicologia. Um grande problema que eu vejo: sustento da mudança. Presta atenção. Eu estou com a minha vida dessa maneira, eu não consigo me reerguer e tudo mais. A gente até encaminha para o psiquiatra e dá medicação, e aí a pessoa começa a se levantar, a se fortalecer, vai caminhando. Num determinado momento, na minha experiência, faz assim, ó. Passo para frente. Opa, saiu da depressão, joia. Passo para frente. Beleza, está conseguindo, maravilha. Semana seguinte, mês seguinte, passo para frente. Acontece alguma coisa na vida, passo para trás. Passo para trás, volta para o mesmo estágio. Avança, vamos lá, vamos reerguer novamente. Avança, avança. Acontece mais coisas na vida, volta para trás.
volta para trás. Às vezes a gente fica no consultório nessa luta, e essa luta vai passando, e a gente vai enfrentando essa luta, e assim, poucos passos para frente e mais passos para trás. Sabe qual é a tese dessa história? Qual é a dificuldade dessa história? É sustentar a mudança. Preste atenção, a gente entra no novo, uma igreja nova, nasceu agora, igual a igreja presbiteriana Maracanã. Gente, como é difícil esse negócio. Meu Deus, eu não sabia que era tão difícil assim plantar uma igreja, André, e trazer sustento para que ela se solidificasse. Oh meu Deus, chega um monte de gente, fala assim, glória a Deus, oh, Senhor Jesus, obrigado Deus, 100 pessoas na igreja, que bênção, aquele louvor abençoado. Aí daqui a pouco mais 20 vão embora. Fala assim, Jesus, o que aconteceu? Eu errei? Falei alguma coisa que não devia, Senhor? Foi isso? E aí isso angustia o nosso coração. Mas eu estou entendendo algumas coisas. Eu sei que o bairro da Tijuca é um bairro tradicional. E eu, conversando com uns amigos psicólogos, umas amigas psicólogas, eles falam assim, Hélio, na Tijuca tem uma coisa interessante que é assim, as pessoas, enquanto elas não confiam totalmente, enquanto elas não veem a seriedade, isso leva tempo, elas não ficam, elas vão embora. Os anos se passam, o trabalho se solidifica, a região é uma região assim, e as pessoas começam a voltar, e elas começam a ficar, porque sabem que o trabalho se sustentou. Olha que característica interessante, né? O sustento é importante, porque se a gente não tem o sustento na vida, a gente volta para a fraqueza, e a gente não acha que Jesus ajudou. Vamos concluir? Vamos colocar em pé? Vamos orar ao Senhor? Queria que você fizesse um clamor ao Senhor. Você e Deus. Qual é o seu medo? O que te apavora? O que traz terror para a sua vida? Olha, tenha certeza de que Deus está com você. Fale aí, Deus está comigo. Ele me fortalece, Ele me ajuda e Ele me sustenta. Coloque isso diante do Senhor. André, por favor, vem para cá orar por sua comunidade que Deus concedeu a você. E se você quiser vir aqui à frente, Alexandre, vem aqui à frente conosco. Se você quiser vir aqui, não precisa falar nada, mas se você quiser vir aqui, se colocar diante de Deus, colocar os seus medos diante do Senhor, nós vamos orar por sua vida. Os pastores vão estender a mão sobre a sua vida, nós vamos orar sobre você. E eu peço que você venha aqui à frente com a seguinte postura: eu vou lançar em Deus os meus medos. Eu vou deixar naquele altar as coisas que me apavoram. Porque eu tenho certeza absoluta de que Deus me fortalece, ajuda e sustenta. Venha com essa postura. Você não precisa falar nada, mas dentro do seu coração, você coloque isso para Deus e peça que o Senhor leve, no nome de Jesus. André, vamos levantar. Deus, como o Senhor é bom. Pai, fomos submetidos à Tua palavra mais uma vez, e eu sei que essa palavra veio do Teu coração, direto para o nosso coração nessa manhã. Teu povo está aqui, Senhor. O Senhor conhece os medos mais intensos de cada um, porque o Senhor conhece cada um de nós aqui, Pai, do mais profundo do nosso ser. O Senhor sabe das noites em claro, o Senhor sabe das pernas trêmulas, o Senhor sabe da paralisia que muitos sofrem por conta dos medos que se avolumam, Senhor, todos os dias. Mas como nós ouvimos aqui nessa manhã, o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é um Deus presente, o Senhor é o Deus que sustenta a nossa vida. Deus, eu hoje queria ter o poder, mas eu sei que isso não depende de mim, depende apenas do Senhor, de fazer com que essa palavra pudesse penetrar em cada coração, em cada mente, Senhor, para que as transformações fossem radicais nas vidas aqui nessa manhã, Senhor. Como eu não posso fazer isso, mas como eu confio no Senhor,
como nós confiamos em Ti, acreditamos que o Senhor é o maior interessado em ver vidas aqui na Tua presença, vivendo de forma sustentável, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor comece a fazer uma obra tremenda em cada coração nessa manhã, uma transformação no mais íntimo de cada ser, onde os medos mais profundos e mais cruéis sejam tirados de cada um aqui, em nome de Jesus. Pai, que haja uma visitação do Teu amor em cada coração. A Tua palavra também nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus, que haja nessa manhã pelo Teu Espírito uma consciência profunda desse amor, de que nós não estamos sozinhos, de que nós não estamos aqui ao acaso, de que nós não estamos abandonados nessa existência, mas o Senhor está conosco, que a Tua mão está estendida sobre a nossa vida, que cada um aqui nessa manhã receba essa bênção, Senhor, a bênção de acreditar, de crer de verdade nessas verdades em nome de Jesus. E que uma vez, Senhor, que a informação chegou ao coração, uma vez que a informação foi trazida mais uma vez para cada um, que haja a transformação, Senhor, transformação da mente, transformação do coração, transformação de dentro para fora, e que possamos sair daqui nessa manhã como homens e mulheres cheios de coragem, mas coragem no Senhor. Pai, que possamos sair daqui certos de que Tu és o nosso ajudador, o Deus bem presente em meio à tribulação, o Deus que não nos abandona, o Deus que nos segura pela mão, o Deus que cuida dos mínimos detalhes da nossa vida, em nome de Jesus. Deus, oramos por aqueles que não estão aqui. Quantas pessoas me vêm à mente nessa manhã ouvindo essa palavra? Quantas pessoas enfermas na alma vêm ao meu coração, que não tiveram oportunidade de ouvir essa mensagem tão clara, tão objetiva, tão do Senhor para a nossa vida. Alcança essas pessoas, Senhor. Alcança os nossos familiares que não estão aqui. Alcança, Senhor amado, as pessoas que amamos e que nós temos visto essas pessoas perecendo, Senhor, travadas, Senhor, sem conseguir dar um passo para frente. Em nome de Jesus, que essa manhã seja uma manhã de cura aqui entre nós, mas também das pessoas que amamos e que não estão aqui, Senhor, em nome de Jesus. Não no nome do Hélio, do Alexandre, do André, mas no nome de Jesus, o único que realmente pode trazer cura efetiva para a nossa alma. É no nome dele que nós oramos. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Hélio, obrigado, meu irmão. Deus continue te abençoando e te usando. Queridos, olhem para cá um pouquinho.